Fala pessoal, dando continuidade ao assunto estudos preliminares para a implantação de hortas, nós vamos ver agora a terceira e última parte referente a este assunto, onde nós vamos ver um pouquinho sobre as ferramentas e equipamentos necessários, algumas instalações, abrigos ou estufas que podem ser utilizadas no processo de produção das hortaliças. Vamos ver também um pouquinho sobre irrigação, rotação de culturas, troca planejada da cultura, e critérios para a escolha de espécies e cultivares. Então vamos lá, quanto às ferramentas e equipamentos, tem aqui algumas definições da utilização, da utilidade, da serventia de cada uma das ferramentas, bem como algumas imagens ilustrativas. Então aqui o escarificador remexe a terra a fim de arejar as raízes das plantas. Então são vários tipos de escarificadores nós encontramos aí no mercado. Muitas vezes eles são vendidos em kitzinhos. Nós vem um escarificador, às vezes vem um sachozinho, vem também às vezes uma pá para a gente poder pegar e trabalhar na nossa hortinha. Sacho, quebra torrões, afofa e oxigena a terra. Também serve para capinar. Vejam aí, uma grande diversidade de sachos. Alguns deles vêm até com escarificadores. Pá, utilizada para distribuir esterco, composto ou fertilizante em canteiros e hortas. Então, as pás menores servem para realizar o transplantio das mudas para o campo. Então, vemos aí uma grande diversidade de pás também. Arrancadores de inso, essa ferramenta já foi mais utilizada no passado, hoje é até difícil de a gente encontrar ela para comprar. Ela é muito utilizada para arrancar sistemas radiculares de plantas daninhas. Tem os sistemas radiculares de plantas invasoras, de plantas daninhas, que são mais agressivos. A gente antigamente utilizava essa ferramenta para arrancar. Hoje o pessoal tem arrancado mais mesmo na enxada, que é mais fácil de encontrar, uma ferramenta mais fácil de estar mais disponível aí no mercado. Enxadas e enxadões, utilizada para revirar o solo e incorporar substratos e adubos nas áreas de cultivo. São vários tipos de enxadas e enxadões. Tem às vezes aqui acoplada junto com o sacho, a gente vê aqui o enxadãozinho, pode ser utilizado como um enxadão. Também temos aqui o ancinho ou ciscador, utilizado para juntar folhas secas e limpar canteiros, remover grandes torrões de terra e uniformizar a superfície de cultivo. Então, em alguns locais, essa ferramenta aqui ela é chamada de ancinho e esse aqui é utilizado chamado de ciscador. Ele pode ser metálico também. Então, elas têm praticamente a mesma serventia, essas duas ferramentas. Podem ser utilizadas para as mesmas atividades num processo de implantação de hortas. Com relação à questão da produção de mudas, hoje a principal forma de produção é através da utilização de bandejas, muitas vezes preenchidas aí com pó de coco ou com substratos já comerciais, já previamente formulados para isso. Tem a bandeja plástica com plástico flexível, tem as bandejas plásticas em plástico mais rígido e tem as antigas bandejas de isopor que a gente ainda encontra no mercado. Essa bandeja aqui ela é um pouco mais cara, mas ela tem o uso dela, o tempo de uso dela é indeterminado. A gente consegue utilizar para vários cultivos devido à resistência dela, muito grande. Uma outra ferramenta importante é o pulverizador costal, pode ser que é utilizado muitas vezes para o tratamento de presença de pragas e doenças, a gente utiliza o pulverizador costal. Obviamente que existem, em áreas maiores se utiliza aí o trator com pulverizador acoplado, como implemento agrícola. Tem a roçadeira costal, que em alguns locais, por exemplo, o pessoal já não utiliza mais capinar, limpar nas entrelinhas com enxada. O pessoal tem utilizado aí a roçadeira costal. Ela é mais rápida, mas ela faz com que acabe gastando alguns dias a mais de serviço, porque pelo fato de você não retirar o sistema radicular da planta invasora, ela cresce rapidamente. Então, apesar da limpeza ser mais rápida, ela acaba sendo menos eficiente ao longo do tempo.
E tem aí também o trator, né? Pelo menos um pequeno trator para a produção de hortaliças ela é muito importante. Lógico, né, que não só o trator, né? É necessário que tenha implementos agrícolas, por exemplo, como a enxada rotativa ou encanteirador. Né? Esse equipamento aqui é fundamental para quem quer trabalhar com hortaliças, porque a enxada rotativa ela ajuda a levantar o canteiro na altura adequada para a produção das hortaliças, principalmente as hortaliças tuberosas, as hortaliças foliares, né? Tem aí até 20, 25 centímetros de sistema radicular. Existem algumas instalações que são importantes, né? Abrigos ou estufas. Então aqui essa ilustração nos dá a ideia aí de um abrigo ou uma estufa com teto em arco. Nesse caso aqui ela é germinada, porque são três. Né? Se não fosse germinada, ela seria, né? Teria só uma estrutura, né? Seria individualizada. Aqui é uma estrutura que para a produção de hortaliça é hidropônica, mas ela pode perfeitamente ser utilizada para a produção para a implantação de uma horta convencional. Obviamente que o investimento numa estrutura que nem essa, ela tem que se fazer, né, tem que se justificar. Então você tem que estar perto de um centro consumidor bom, você tem que ter um público consumidor que paga pelo produto que você vai produzir aqui dentro. E a condição climática tem que justificar também a utilização dessa estrutura aqui. Tem aqui o teto tipo capela, né, onde tem as duas águas iguais. A gente vai ver, vai estudar, vai aprofundar um pouquinho mais na questão das instalações, né, das estufas e dos abrigos, em uma aula à parte, dentro do curso, desse curso de olericultura, um pouco mais para frente. A gente estudar um pouquinho sobre as condições climáticas de cultivo das hortaliças. Mas está aqui, ó, a casa de vegetação com teto tipo capela, né? Então pode perfeitamente ser produzida uma horta, né? Ser implantada uma horta aqui dentro, tanto em sistema hidropônico quanto em sistema convencional, desde que o solo não esteja impermeabilizado. Aqui é um equipamento importante, né? Na verdade é uma parte da estrutura importante nessas estruturas, né? Abrigos ou estufas, o chamado lanternim. Então, principalmente para as regiões mais quentes, esse lanternim ele é fundamental, porque a tendência é que na parte mais alta dessas estruturas concentre-se uma massa de ar quente muito forte que pode prejudicar o desenvolvimento dessas plantas, pode prejudicar aqui o desenvolvimento, né, a produção, a qualidade daquilo que é produzido dentro da estrutura. Então o lanternim ele ajuda com que essa massa de ar quente ela seja expulsa de dentro do abrigo, ou seja, a temperatura dentro desses ambientes fica mais agradável para a planta, ela consegue se desenvolver melhor. Quanto à questão da irrigação, destaco aqui para vocês três como principais. Né? Uma que era muito utilizada antigamente, que era a irrigação por sulco, está caindo em desuso, apesar de algumas regiões ainda terem produtores que utilizam ela, principalmente regiões onde o solo ele é um pouco mais argiloso, né? Permite esse escorrimento superficial da água aqui entre as linhas de cultivo. Por que ele ainda é utilizado? Porque ele é barato, né? Se a pessoa tiver abundância de água disponível no terreno e o solo, né, ajudar, o produtor ele praticamente gasta só a mão de obra dele, né? Então, assim, não precisa investir financeiramente em equipamentos, em absolutamente nada para fazer com que a água chegue nas suas plantas. Que é o mais citado para a produção de hortaliças é o gotejamento. Né? Eu sou um pouco reticente, né? Pelo menos para algumas regiões do Brasil, quanto à utilização desse sistema de irrigação. É um sistema de irrigação que é caro, né, para ser implantado. E essas fitas gotejadoras, muitas vezes, elas, dependendo da qualidade da água, elas entopem muito rapidamente. Então, às vezes, as empresas que produzem esse tipo de material dizem que ela tem uma durabilidade aí de 2 anos, 2, 3 anos no campo, né? Mas na verdade, dependendo da forma de uso aí, você às vezes chega com 4, 5, 6 meses e começa já a ver problema de entupimento dos aspersores, dos gotejadores que estão embutidos nessa fita gotejadora.
E aí você precisa começar a trocar, então acaba onerando muito a sua produção. Então tem que tomar cuidado com relação à questão do gotejamento. E aqui é a aspersão, né? Nesse caso aqui, o detalhe é da microaspersão. Tem a aspersão convencional e tem a microaspersão. Nesse caso, né, de uma forma geral, para a produção, para a implantação de hortas, eu gosto de indicar muito a microaspersão, por vários motivos, né? Porque em regiões quentes, por exemplo, essa pequena névoa que é criada aqui quando o microaspersor ele é acionado, ela ajuda na diminuição da temperatura local, pelo menos durante um determinado tempo, que favorece o desenvolvimento das plantas. Essas gotículas de água em contato, por exemplo, com as hortaliças folhosas, ajuda na melhoria da sua qualidade, já que mantém as fibras nas folhas um pouco mais palatáveis, né? As hortaliças folhosas não ficam tão duras. E um aspecto, acho que talvez o principal deles, é com relação à questão do custo e da eficiência. Veja, a microaspersão ela consegue preservar 90% da eficiência da irrigação por gotejamento. E ela chega a custar apenas 10% do sistema, né, desse sistema de gotejamento aqui, o custo de implantação dele. A manutenção é mais fácil, você consegue identificar mais facilmente se o aspersor está funcionando, o microaspersor está funcionando ou não. Então você consegue fazer mais facilmente a substituição, diferente, por exemplo, do gotejamento. O gotejamento muitas vezes você só vai perceber que ele está entupido, que ele está com algum problema, quando a planta apresentar murcha. E às vezes quando a planta apresenta murcha, aí você já praticamente perdeu a planta, né? Por conta de ser a água o principal agente, o agente responsável por carrear aí os nutrientes para dentro da planta. Então, aqueles elementos que são imóveis dentro da planta, eles acabam provocando, por exemplo, na falta de água na planta, eles acabam provocando alguns tipos de deformação, alguns tipos de problema que pode atrapalhar na comercialização da cultura. Quanto à rotação de culturas, que é extremamente importante quando a gente pensa na implantação de hortas, que a gente chama aqui de troca planejada da cultura, a gente deve lá evitar cultivos sucessivos de uma mesma família de plantas. Então vejam, mesmo sendo espécies diferentes, a gente tem que evitar colocar plantas, né, ou fazer a sucessão de plantas que sejam da mesma família. Por exemplo, nesse aqui, ó, quando nós cultivamos batata num local, Solanum tuberosa, é uma solanácea. Aí eu colho a batata e vou lá e planto tomate no lugar da batata. É uma espécie diferente, é Solanum lycopodium, mas veja lá, é a mesma família, Solanácea. Então, aí depois eu vou lá e planto o pimentão. Então, veja, às vezes você pode até aproveitar a mesma estrutura do tomate para o pimentão, né? Pode às vezes ter essa economia. Mas tem que tomar cuidado, porque isso aqui não é a rotação correta a ser feita. Pelo fato dessas plantas pertencerem à mesma família, muito provavelmente a concentração nutricional delas, né, os nutrientes que são explorados no solo são próximos, né, a concentração, os tipos de elementos minerais que são extraídos pelo sistema radicular são muito próximos. Ou seja, a adubação acaba sendo pesada, né, você continua fazendo adubações pesadas. A questão, por exemplo, de pragas e doenças, a mesma praga e doença que ataca a batata, ataca o tomate, ataca o pimentão também. Então você não tem uma quebra no ciclo de desenvolvimento desses patógenos. Então uma rotação como essa aqui, ela não é indicada. Por exemplo, uma rotação vai tomate, Solanum lycopodium, uma solanácea, com rabanete, né, Raphanus raphanistrum, ou Raphanus sativus, né? Depende do tipo de rabanete, né? É uma brassicácea, é uma rotação desejável. E veja só, depois que você planta o tomate, quando você vai plantar o rabanete, você não precisa nem fazer adubação para o rabanete, né? Porque o resíduo de nutrientes, né, de adubo que ficou do tomate, ele já é suficiente para o desenvolvimento do rabanete. E aí depois você pode voltar aí com o pimentão para a área, né? Uma outra solanácea para aquela área de cultivo, sem problema algum. Outro exemplo de rotação aqui, a alface, por exemplo, que é uma asterácea, né?
sendo rotacionada, por exemplo, com a cebola, uma alliace, né? E depois da cebola você coloca um feijão vagem, que é uma fabácea, também pode ser uma consociação desejável, né, no local. Essa rotação ela pode ser entre canteiros ou no local de cultivo, né? No mesmo local você tirou a alface, você planta a cebola. Tirou a cebola, planta a vagem no mesmo local, no mesmo pedaço de terra ali. Quanto ao critério para a escolha de espécies e cultivares, eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, mas nós vamos ter uma aula específica a respeito da questão das condições climáticas para o cultivo, onde a gente aborda isso aqui de uma forma mais aprofundada. Então, tem influência da temperatura, né, para a produção das hortaliças. Então, um exemplo típico é com relação à questão da alface. Então, a seleção de uma cultivar de alface inapropriada, né, para um ambiente de temperatura muito alta pode inviabilizar totalmente a produção, né? Pode fazer com que o produtor não consiga colocar nenhuma cabecinha de alface no mercado. Por quê? Porque às vezes ela não é adaptada a uma condição de temperatura muito elevada. Então ela pendoa muito rapidamente, ela floresce muito rapidamente. Então às vezes não dá tempo nem dela acumular a massa verde para poder colher. Então tomar cuidado, né, com relação à questão do genótipo e fenótipo, relembrar isso aqui. Genótipo é a carga genética da planta, não necessariamente ela vai ser toda expressa, mas ela sempre tem expressão de acordo com a condição de clima. Então, se a temperatura for alta, alguns genes aqui serão expressos. E a gente vai conseguir ver essa expressão aqui no fenótipo, que é aquilo que realmente interessa para o produtor. Então, o ambiente ele atua no genótipo, produzindo um fenótipo. Esse fenótipo ele pode ser favorável para a comercialização ou ele pode ser prejudicial. Nessa imagem à direita aqui a gente vê que ele foi prejudicial. Nessa imagem à esquerda aqui nós vemos alfaces muito bem desenvolvidas, bem crescidas, né? Então, cabeça de alface dessa aqui a gente consegue perfeitamente comercializar, colocar no mercado. Outro ponto importante é a termoperiodicidade estacional. Então a gente tem que analisar, por exemplo, numa determinada região, né, a variação estacional da temperatura. Então isso se refere à questão das estações do ano. Então tem locais, por exemplo, que tem estações de temperatura mais baixa, clima mais frio. Tem locais, por exemplo, no Brasil, que não tem essa questão da termoperiodicidade estacional, né? Na verdade, a população local ela separa o clima, né, as estações em período chuvoso e período seco, né? Então não tem uma variação em termos de temperatura. A temperatura ela é constante ao longo de todo o ano. Isso de uma certa forma isso é ruim. Na verdade isso tem uma vantagem e tem uma desvantagem, né, que é implícita. A vantagem é que você consegue produzir as mesmas hortaliças durante todo o ano. Então você consegue produzir, por exemplo, tomate durante todo o ano sem grandes problemas. E por outro lado, você não consegue produzir algumas hortaliças que são assim, que se adaptam melhor a condições de clima mais frio, né? Obviamente, com os programas de melhoramento hoje, esse problema principalmente da disponibilidade de cultivares, né, para produção em clima frio, elas já não têm sido mais um problema, né? A gente consegue algumas cultivares, por exemplo, já de frutos de programa de melhoramento, para cultivar essas hortaliças que eram tradicionalmente cultivadas em clima frio, também em clima mais quente. Mas, obviamente, né, os programas de melhoramento não cobrem todas as... eles não são focados em todas as hortaliças existentes no mercado. É um pequeno grupo. Né? São 7, 8, 9, no máximo 10 hortaliças aí que se investe efetivamente na produção de cultivares que sejam adaptadas a diferentes condições climáticas, em especial temperatura. Tem a questão da termoperiodicidade diária, eu gosto de dar como exemplo aqui a batata. Né? O que é a termoperiodicidade diária? Então, é a oscilação da temperatura ao longo do dia, 24 horas. Então, eu acho que a batata é um bom exemplo disso. Então, nas regiões, por exemplo, se pegar na região Nordeste, por exemplo, é muito difícil a gente produzir batata. Por quê? Porque a amplitude térmica
ela é muito baixa, então nós precisamos de uma diferença de temperatura entre o dia e a noite aí em torno de 15 graus, 17 graus Celsius. Então a gente só vai conseguir essa amplitude térmica, por exemplo, em épocas frias e em determinadas regiões do Brasil, né? Regiões com maior altitude, por exemplo, para produzir batata. Não significa, por exemplo, se a gente não plantar batata na região Nordeste, a gente não vai ver uma planta bonita. Vai ver uma planta bonita, uma planta frondosa, mas na hora que nós formos colher essa planta, nós não vamos conseguir ver os tubérculos de batata. Talvez uns tubérculos bem pequenininhos, mas não vai ser comercial. Importante aí, outro ponto importante é com relação à influência da luz, né? Intensidade e fotoperíodo. Né? Intensidade tem a ver com o número de fótons, se relaciona muito com relação à questão da qualidade, né? Quanto maior a intensidade, a tendência de se produzir maior quantidade de açúcar, né? O produto ficar mais doce, ficar mais saboroso. E tem uma questão relacionada com o fotoperíodo, que é a quantidade de luz, o tempo, na verdade, é o tempo de luz num período de 24 horas. A gente vai ver vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso aqui, no assunto que eu falei com relação, quando a gente estudar a respeito das condições climáticas para a produção de hortaliças. Então, o fotoperíodo ele tem a ver com as plantas de dia longo, as plantas de dia curto, plantas de dia neutro. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E outro ponto importante aqui é com relação à questão da umidade, né? Então, a umidade ideal para a produção de hortaliças é em torno aí de 60%. Né? Umidades abaixo disso podem favorecer a proliferação de pragas, né? De determinados tipos de patógenos, por exemplo, o ácaro, né? Que já se mostrou ser problemático em regiões de baixa umidade. E umidade muito alta é ruim também por conta da questão da disseminação de doenças. Então tem que tomar cuidado com a questão da umidade também. Para finalizar, vamos ver um pouquinho sobre a consorciação de espécies. Então, a maioria das hortas hoje, né, que são implantadas, elas se utilizam de produzir de 2 a mais espécies numa mesma área. E isso é extremamente interessante. Tem vários trabalhos de pesquisa que têm sido publicados mostrando a importância, o aumento da eficiência produtiva quando se faz a combinação de 2 ou mais espécies numa mesma área de cultivo. Então vejam lá. Bom, primeiro, consorciação de espécies. O que é? É o cultivo de 2 ou mais espécies em uma mesma área de cultivo durante todo ou parte do ciclo de cultivo. Então, quando a gente pensa na consorciação de espécies, a gente tem que pensar aqui, tem que analisar a questão da família. Então, selecionar as famílias, devem ser famílias diferentes, não são espécies da mesma família. Né? A ideia é você diversificar o ambiente, você diversifica modificando, aí, escolhendo famílias diferentes para produzir no mesmo local. Tem que se prestar atenção na questão do porte das plantas, então cuidado com o porte e a velocidade de crescimento. Então, você pode até combinar, por exemplo, há trabalhos mostrando consorciação, há trabalhos científicos mostrando a respeito da consorciação de tomate com alface. Mas por quê? Porque o tomate, inicialmente, o desenvolvimento dele é mais lento e a alface ela cresce mais rapidamente. Então a alface aí, do transplantio até a colheita, uns 50, 60 dias é suficiente. O tomate ele vai começar a produzir por volta do 90º dia, né? Então, você selecionando, né, escolhendo o espaçamento adequado, você não vai ter problema para consorciar essas 2 espécies. Bom, lógico, né? Tá aqui, ó, espaçamento a ser adotado entre plantas. Então vejam, no exemplo que eu dei do tomate com alface. Então, entre plantas de tomate, você pode manter um espaçamento médio aí de 50 centímetros. Então, no momento de se implantar, né, as 2 culturas no campo, o espaçamento da alface, do tomate para alface, pode ser utilizado aí uns 30 centímetros mais ou menos de espaçamento. Né? 25 a 30 centímetros, dependendo da região, dependendo do local. Né? Dependendo do ciclo da alface, né? Se a alface for ficar mais tempo no campo, você deixa um espaçamento maior. Se ele for ficar menos tempo no campo, você pode deixar um espaçamento menor. Então, mas vejam que para consorciação é isso aqui, ó.
O espaçamento a ser adotado entre plantas vai depender muito da experiência ao longo do tempo. Tá? Então, isso aí, o agrônomo, o produtor, ele vai adquirindo, ele vai identificando. Então, veja, você pode até manter, você faz uma primeira consorciação do tomate com alface, né? Colheu a planta de alface. Aí, dependendo do porte que tiver as plantas de tomate, do espaçamento que tiver entre linhas de cultivo das plantas de tomate, você pode talvez fazer uma segunda planta de alface entre as plantas de tomate. Mas se esse espaçamento for muito curto, por exemplo, 1 metro entre linhas de cultivo de tomate, aí já não é mais possível produzir alface. Tá? Então isso depende muito da experiência ao longo do tempo, você vai adquirindo. Ciclo da cultura, né? Não coincidente, para que seja possível a otimização da mão de obra. Né? Então, esse ciclo ele pode ser mais próximo ou ele pode ser mais distante. Né? O exemplo que nós demos, né? Tomate, alface. A alface com 50, 60 dias você está colhendo, né? A alface no campo. Né? E o tomate só vai produzir ali depois de 90 dias do transplantio, 75, 90 dias do transplantio. Né? Então você consegue perfeitamente otimizar aí a utilização da sua mão de obra. Outro ponto importante é com relação à questão dos tratos culturais. Então, tentar evitar consorciar culturas que tenham tratos culturais intensivos. Então, apesar de existirem trabalhos, né, indicando a consorciação de tomate com outras culturas, eu não aconselharia muito a consorciação com tomate. Por quê? Porque é a cultura que mais exige trato cultural. Então, você precisa de espaço para conseguir pegar e aplicar os tratos culturais necessários para o tomate. Né? E quando você anda muito dentro de um cultivo, a chance de você ferir outras plantas é muito grande. Né? Então tem que tomar cuidado, né? Principalmente essas culturas mais baixas, né? Para não pisar tudo. Então evita consorciar culturas que tenham tratos culturais intensivos. Né? Então, consorciações que são interessantes, por exemplo, você consorciar alface, que é uma asterácea, por exemplo, com uma brasca como a rúcula, ou como com a cebolinha, né? Ou com o coentro, né? Que são plantas que têm um porte similar, um porte próximo, né? O ciclo delas é diferenciado uma da outra, né? E é mais fácil você aplicar os tratos culturais. Elas não exigem tantos tratos culturais e os tratos culturais delas são coincidentes. Então são culturas fáceis de serem, né, consorciadas. Aqui alguns exemplos de consorciação de culturas. Então a gente tem a couve envolvida aqui pelo coentro. Importante que se diga que há culturas, por exemplo, o coentro ele é citado em algumas literaturas como uma cultura que ajuda, por exemplo, funciona como uma barreira para pragas. Né? Então nós temos a outra aqui, ó, a cebolinha com a alface e aqui a couve. Então estamos vendo aí consorciações de mais de 2 culturas, né? Aqui no caso 3 culturas. E aqui embaixo a alface com a cebolinha. Certo? Então é isso aí, pessoal. Aqui foram algumas informações básicas a respeito dos estudos que são necessários para a implantação de hortas de uma forma geral, né? Tanto familiar quanto horta comercial. Então nós chegamos ao final desse assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar aí no canal, né, nos comentários. E quando a gente identificar a dúvida, alguma coisa, a gente vai procurar sanar elas para vocês. Tá bom? É isso aí. Nos vemos aí no próximo assunto. Abraço.